Olá, olá, pessoal. Muito boa noite a todas e a todos desse nosso Instagram querido. Tudo bem, pessoal? Deixa eu esperar essa rede avisar vocês que nós já entramos, estamos por aí. Que hoje nós temos um bate-papo muito legal com uma pessoa muito querida que vocês já conhecem e é querido de vocês também. Então vamos chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Já vamos aproveitar aí, ó. Pega esse aviãozinho e vai mandando para a família, para os amigos, para todo mundo, porque eu vou conversar com o médico psiquiatra, terapeuta, Roberto Lúcio Vieira de Souza, nosso querido Roberto, sobre os eus que não são meus. Vamos mergulhar em busca de nós mesmos, vamos mergulhar no autoconhecimento e na ampliação de consciência sobre aquilo que nos compõe. Vai ser muito importante e muito cheio de proveito para todo mundo, tenho certeza. Então, bora convidar todo mundo aí para participar e aproveitar desse momento, dessas oportunidades que nós temos de cuidar de nós mesmos, de cuidar do nosso interior. Combinado? Tô vendo aí várias pessoas queridas entrando. Boa noite para todo mundo. Muito bem, então vamos chamar ele, né? Que já deve estar por aí. Não o vi ainda, mas vou procurar ele aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Cadê ele? Tá entrando aí, ó. Aí ele aí. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você, querido? Como é que está? Eu tô aqui sem saber se o mundo vai queimar, entendeu? No calor do inferno ou desabar no dilúvio, porque tá as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo por aqui. Andrei, estava chorando de rir agora, porque um pouquinho antes eu abri, alguém colocou assim: esse calor desses dias me mostrou que eu não vou conseguir sobreviver no inferno, eu preciso mudar rapidamente. É uma dica proveitosa. Eu Pois por acho que eu aqui, estou no mesmo time, sabe? eu já estava saindo mais cedo para ir para academia, para aproveitar, fazer um pouco de exercício que meu corpo estava pedindo hoje. Na hora que eu peguei a bicicleta, que eu apontei na rua, olhei para cima, falei, ops, voltei correndo para casa, peguei os cachorros, fui andar enquanto não caía e não desabava. Um vento danado. Mas, ó, tá por todo o Brasil assim, né, gente? Nós estamos numa onda de calor, vamos nos cuidar, hidratar, tratar de cuidar dos nossos com todo carinho, né? E das pessoas, sobretudo, que estão aí desabrigadas, necessitadas ao nosso redor. E vamos bater papo aqui, vamos conversar sobre essa nossa natureza de dentro, que não é muito diferente dessa natureza de fora, não, né, Roberto? É De uma hora, jeito nenhum. uma hora é calor excessivo interno, outra hora é um dilúvio de emoções. E são situações, às vezes, as mais diferenciadas, né? Tem hora que a gente parece portador de uma paz, tem hora que a gente parece que é o mensageiro de toda a agitação e descontrole para o mundo, né? Então, tem todo esse contexto e esse processo, né? É isso mesmo. Gente, nós vamos bater um papo aqui sobre os eus que não são meus, esse tema super provocativo, super amplo, mas desde já quero convidar todos vocês para o evento presencial que o Roberto está oferecendo em Belo Horizonte, que agora vai ser realizado no final de novembro, nos dias 25 e 26, e o tema é Em Busca de Mim Mesmo. É um evento de autoconhecimento, de mergulho interior, de transformação, de desenvolvimento pessoal, né? Antes que a gente comece a falar do nosso tema, Roberto, fala um pouquinho do evento aí para nós, depois a gente volta nesse assunto. Nós vamos trazer um trabalho que a gente começou a
construí na década de 90 do século passado, né? É esquisito a gente falar assim, mas é a realidade, né? A gente está no século passado. E um trabalho que a gente foi desenvolvendo e crescendo e trabalhando ele, inclusive, em outros estados, até que nós fomos convidados a levar esse trabalho a convite do Ministério da Saúde português para o Hospital de Faro, né, no sul de Portugal, onde a gente teve a oportunidade de ficar lá quase 3 semanas, replicando esse trabalho para outras pessoas, para profissionais trabalharem com esse tema. E o que nós estamos trazendo de novidade é que já há algum tempo a gente vinha construindo na nossa cabeça como auxiliar as pessoas de uma maneira mais clara nesse processo de autoconhecimento. E aí eu construí uma ferramenta que eu chamo de mapa da jornada ao eu interior, que vai ser trabalhado durante o evento, trazendo técnicas e vivências para a pessoa passar a entender o que a gente precisa compreender em nós para aprimorar as nossas vidas. Porque muita gente fala em autoconhecimento e não é incomum as pessoas acharem que autoconhecimento é você transformar-se simplesmente, né? Mas o autoconhecimento é você se conhecer, porque muitas vezes esse processo de que eu tenho que ser bom, ele carrega atrás dele uma negativa daquilo que eu acho que é ruim na minha vida. Uhum. E eu entendo que tudo aquilo que está na nossa caminhada, ele tem um objetivo, Uhum. né? E as nossas leituras, elas são muito passionais. Nesses anos todos, quando eu falo de emoções, e a gente fala das 5 emoções básicas, né? As pessoas falam assim, mas por que isso? Tem 4 emoções negativas e só uma positiva, né? Porque raiva, medo, tristeza, preocupação são vistos como coisas ruins e só a alegria que é uma coisa boa. Uhum. E a gente descobre, por exemplo, que todas essas emoções são neutras e que elas estão em nós para que a gente cresça. O grande problema da nossa vida, e inclusive nesse trabalho, a gente começa, numa primeira etapa, a trazer conceitos que são importantes, e a gente até vai falar um pouquinho disso aqui hoje, para entender esses eus que não são meus, né? Que qual que é a diferença entre ouvir e escutar, entre ver e olhar, e entre ler e interpretar? Porque a grande maioria de nós, vamos usar o exemplo da leitura, a gente não lê as coisas, a gente interpreta as coisas, né? E na vida, às vezes, a gente não vê o que está acontecendo, né? A gente vê o que a gente quer, né? E a gente não ouve o que verdadeiramente nos é dito, nem por nós mesmos, nem pelos outros. A gente ouve o que a gente quer. A gente ouve o que a gente quer dizer para o outro. A gente ouve o que a gente acha que o outro está dizendo. Então, nós temos uma atividade mental e uma atividade emocional bastante comprometida, e isso faz com que a gente não saiba quem a gente é. Então, nesse
trabalho, nós vamos trazer inúmeros recursos de técnicas, de vivências, esse mapa, para que a gente possa nos entender melhor. Uhum. Porque nós estamos muito longe da compreensão do que a gente é realmente. Né? Uhum. E quantas vezes a gente é algo que alguém colocou na nossa vida. Uhum. Né? E a gente não tem ideia disso. Você, você come abacate? Não, eu não gosto. Mas você já comeu abacate na vida? Nunca. E como é que você não gosta? Não, eu sei que não é bom. Muitas vezes é a estrutura familiar que nunca ofereceu abacate, e né, mãe, pai, e alguém que foi seu cuidador, que não gostava de abacate, que colocou na sua cabeça que abacate não era uma coisa boa. E aí você está falando da pessoa que nem experimentou o abacate ou nem teve a oportunidade, já introjetou uma crença negativa em relação a isso e excluiu da vida. Mas Isso, também, né, Roberta, a identificação que você toma para você o gosto do outro. isso. Então, por exemplo, nós dois temos um amigo em comum, que não vou falar o nome aqui, mas ele não gosta de comer cebola. Não gosta. Qualquer lugar que a gente está que vai comer, ele fala, ele avisa, né? Não gosto de cebola, vai tirando a cebola, etc. Eu perguntei para ele recentemente assim, mas você não gosta do gosto? Você teve algum trauma? A resposta dele para mim: você sabe que quem não gostava mesmo de cebola era o meu pai? E eu ouvia ele dizendo assim: não gosto de cebola, não gosto de cebola. E aí eu falei assim: que interessante, né? Então quem não gosta é o seu pai, não é você. Eu vejo aí um filho muito fiel que desde a infância está reproduzindo e repetindo, porque ele falou com clareza. Ele falou: eu acho que eu tomei birra, eu acho que eu assumi para mim aquilo ali que era do meu pai. Aqui nós estamos falando de uma cebola que é o de menos, né? Isso. Mas como que a gente faz isso com gostos, com características, com tendências, com preconceitos, né, Roberto? Quantas ideias, quantas crenças, quantas opiniões, é, as pessoas, ou nós todos, nas pessoas não, porque nós também estamos nesse meio. Quantas coisas nós carregamos, né, que não pertencem a gente. Aí você trabalha com psiquiatria. Você está o tempo todo lidando com pessoas com transtorno de ansiedade, com depressão, além dos transtornos psicóticos, dos transtornos de personalidade. E aí eu te pergunto, qual que é o impacto para a saúde mental de você introjetar algo que não te pertence e não desenvolver um autoconhecimento para perceber isso? Olha, eu falava isso ontem com uma paciente, que ela me perguntou exatamente isso. Uhum. Né? Ela está numa fase da vida procurando muito autoconhecimento e ela virou para mim e falou comigo assim: doutor Roberto, qual que, o que o autoconhecimento vai fazer na minha vida? Né? Uhum. Olha, ele vai fazer você identificar muitas coisas que estão no seu caminho e que você pode mudar e diminuir a sua ansiedade, diminuir a sua tristeza, diminuir os seus acessos de raiva. E isso, por si só, faz uma modificação neuroquímica que vai mudar todo o processo do organismo. Depois, muita gente, né, porque como eu não trabalho só com psiquiatria clínica, eu a vida inteira trabalhei com psicoterapia, eu tenho muitos pacientes que às vezes não tomam remédio, mas vivem um sofrimento psíquico muito grande. Uhum. E esse sofrimento psíquico, ele geralmente ele vem de um lugar que ele não tem consciência. Uhum. Não tem consciência. Eu me lembro de um caso de um paciente
a vida inteira ele teve dificuldades profundas no relacionamento com a mãe. E ele se queixa dela, reclama dela, xinga, e ela é uma chata, essa coisa toda na vida. E ele fala, né, na busca dele, assim, que ele não se lembra de nada da infância dele dentro do contexto, né, de imagens dele vivendo com a mãe dele. Né? E ele tem uma história muito complicada, porque a mãe dele engravidou antes dos pais se casarem, eles tiveram que viver um processo muito complicado. E ele, de repente, ele falou assim, mas eu acho que ela me colocou algo que fez com que eu não gostasse dela. E eu criei um processo de impacto nele muito grande, porque eu perguntei para ele, e no primeiro momento eu sabia que ele não ia escutar a pergunta. Eu perguntei para ele assim, de que você nasceu? Aí ele respondeu, eu nasci do meu pai, da minha mãe. Eu não perguntei de quem você nasceu. Você já tentou entender qual que é o sentimento e a coisa que te gerou na vida? Isso foi o suficiente para ele cair em choro. Porque ele, né, ele vem de uma relação de opressão, de agressão. A avó paterna humilhou, criou todas as dificuldades. Né? Então, essa gestação foi uma gestação, né, que mesmo que ela não tenha momento nenhum tido a vontade de expressar, né, houve uma repulsa de muitas coisas. E essa repulsa, né, eu percebo que ela se repete no lugar, porque ele não tem essa noção. Que é aí que eu falo, que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, né, e você trabalha com isso também, que a gente não tem noção. Né? O meu problema não é só quem foi meu pai, minha mãe e a minha herança genética. A herança emocional que eu carrego é muito maior. Né? Um filho que vem de uma gestação que foi, no momento, uma dificuldade, uma luta, e que envolveu tantas emoções, né? Ele carrega essas emoções na vida dele. Né? Carrega o sentimento, E, né? Carrega a experiência toda ali. então, num processo de projeção, né, para que eu não me veja totalmente rejeitado, né, eu peguei um tanto dessa rejeição e joguei para ela, responsabilizando ela, como ela foi responsabilizada em muitos momentos, de ter feito aquilo sem poder, ou propositalmente, com objetivos que ela quisesse. Então, nós vamos vendo que a gente vai incorporando tantas coisas na vida, né? E nós não incorporamos só nesse processo. Né? Você se apaixona por alguém e começa a fazer coisas que ele faz e que não estavam na sua vida e que passam a participar da sua vida, né? E que quando aquela pessoa sai da sua vida, aquilo também sai da sua vida.
que é um eu que entrou e que quando acabou o fogo de palha, o eu foi embora. Eu tô rindo aqui, Roberto, porque nós somos espíritas, né? Uma boa parte das pessoas que nos seguem sabe disso. E não tem processo obsessivo natural mais fenomenal do que a paixão, né? É, Na paixão, você se deixa influenciar pelo sentimento do outro, pelo pensamento, pela relação, pelas suas próprias questões e fazer exatamente tudo isso que você está dizendo, né? De movimentar-se na esfera do outro, assumir. Se a carência afetiva estiver presente, então, aí, mais ainda, assume aquilo que não lhe pertence para agradar, para não decepcionar, etc. Mas eu brinco que não tem reunião mediúnica desobsessiva mais eficaz do que a convivência ou o casamento. isso. Porque a realidade faz a gente ver né, o que é e colocar os pingos nos is. Isso se você tiver percepção de autoconhecimento. Porque se a pessoa não tiver, ela vai ficar mergulhada naquela projeção e naquele emaranhamento ali durante um largo tempo, né, Roberto? E muitas vezes a pessoa ouve hoje, quando se fala, e tem se falado muito, né? Eu, como estou estudando, eu vou buscando outras pessoas, lendo, a gente tem que aprender muito ainda. E quando você vai buscando, as pessoas chegam a falar assim, mas isso não é modismo? Agora todo mundo está falando em autoconhecimento, né? Uhum. Primeiro que o modismo tem milhares de anos. O autoconhecimento é uma proposta antiga de todo o conhecimento do sagrado, Uhum. né? Um dos maiores sábios da humanidade, que é Sócrates, ele se ocupou muito com esse conhece-te mesmo, né? Que não, todo mundo diz ser uma frase dele, e não é. Né? É uma frase que estava no Templo de Delfos e que chamou a atenção dele por um contexto muito grande, né? Porque a Pitonisa disse que ele era o homem mais inteligente do mundo, mais sábio do mundo, e ele duvidou daquele e ele saiu pelo mundo buscando um homem que fosse mais sábio para provar que ela estava errada. Uhum. E quando ele volta, né, ele volta e diz a ela, né, que essa é uma frase dela, né, eu não encontrei um homem sábio como eu esperava e, e eu não sei por que dizer isso de mim, porque eu sei que eu nada sei. E aí, ela diz, O que é um e atestado ela de diz, sabedoria, né? e aí ela diz para ele, né, e eis, né, por que sois sábio? Porque Uhum. o sábio é aquele que sabe que não sabe nada. E quando a gente fala da gente, a gente sabe muito pouco da gente. Isso daí que você está falando é tão importante, Roberto, porque quanto mais uma pessoa cresce e expande a consciência na compreensão da grandeza da vida e da realidade, mais aumenta o contato dela com o desconhecido e com a imensidão. Então, quanto mais conhecimento e mais expansão, mais consciência da pequenez, não é? E Isso, aquele que se torna consciente da pequenez vai se tornando cada vez mais humilde. Então, isso, se o lugar da expansão ele está funcionando como um espaço de arrogância, de sensação de superioridade, de arrogância e imposição, de saber, de poder, na verdade, isso demonstra uma fuga de si mesmo, uma baixa compreensão e um ego inflado, né? Não verdadeiramente um crescimento pessoal, não é isso? isso. E aí, por que buscar o autoconhecimento, né? Então, no livro do padre Fábio de Mello, né, o livro do padre Fábio de Mello chama Quantos Eus Não São Meus? Né? E quando eu propus conversar disso,
porque quando eu ganhei esse livro, ele mexeu muito com as coisas que eu pensava. Uhum. E ele tem um momento do livro que ele fala na introdução que o tédio é a propriedade daqueles que se recusam fazer a viagem ao seu eu interior. E aí você vê o crescimento desse entediamento da humanidade. Uhum. Esse vazio que as pessoas carregam. Uhum. Esse querer sumir, morrer, né? Deixar de existir, que cada vez mais está presente nas criaturas. Né? Então, por que isso? Porque as pessoas não sabem que elas são. Muita gente hoje, ela vive, e isso não é simbólico, mas é literal, ela vive no mundo virtual. Ela não sai de um quarto, ela mal sai de um quarto para pegar um alimento e volta ali para dentro, principalmente se o quarto tem um banheiro, aí ela não sai, ela passa o dia inteiro em jogos, em leituras de coisas de rede social, o convívio dela é todo virtual e ela não tem experiência real do toque, que é algo que faz um crescimento profundo na vida. Uhum. Ela não consegue experienciar emoções, às vezes ela vive numa construção virtual de um mundo que não é ela e nem é dela, porque ela precisa agradar as outras pessoas, então ela se vende naquilo que ela acredita que o outro quer. Então, ela não vive só no mundo virtual, né? Ela vive numa fantasia para as pessoas, né? Não é só não ter a materialidade das relações, mas o que ela faz, ela sabe de alguma forma que é só para agradar o outro, que ela não é feliz, que ela não tem o dinheiro, que ela não frequenta os lugares, que ela monta fotos para dizer que ela está com amigos, que ela está em lugares diferentes. Quer dizer, nesse lugar, você vai introjetando tantos eus que não tem nada a ver com sua vida, e você vai ficando cada vez mais distante da sua realidade pessoal, que, na verdade, você se torna um vazio. Né? Porque você, se eu desligar o celular, se eu desligar o computador, você deixa de existir, porque você só existe quando um botão me aceita na presença dele. Então, isso é muito sofrido e isso agrava profundamente o adoecimento mental, trazendo transtornos muito graves, né? E a ansiedade, ela é ao mesmo tempo um transtorno, mas ela é um sintoma. Ela está presente na maioria dos transtornos psiquiátricos, sejam quadros psicóticos, sejam quadros de transtorno de personalidade, sejam transtornos de desenvolvimento, de conduta. A ansiedade é algo que permeia a grande maioria desses quadros. E nesse vazio, onde eu não tenho segurança de afeto, de onde está, de o que ele está, ela vai tomando conta, né? E quando você vê, você não consegue fazer mais nada, porque você está preso nesse contexto. E eu estou pensando aqui na experiência do pânico, né, Roberto? O pânico é uma experiência de dissociação, né?
uma experiência de desconexão consigo mesmo. E a gente vê como que o transtorno de ansiedade e o pânico, que é também um transtorno de ansiedade, ele cresceu na pandemia, nesse momento em que o convívio social foi cortado obrigatoriamente, a pessoa teve que entrar mais em contato consigo mesmo, ficar mais tempo em família, ficar mais tempo recluso, com menos espaço, né, para essa não só o convívio, mas também o exercício físico, o esporte, as coisas que levam a gente às vezes a aliviar as tensões, mas como que esse contato consigo mesmo, ele é frequentemente fonte de profunda angústia, quando não se tem um autoconhecimento, quando não se desenvolve recursos para corregulação emocional, para estabelecer uma restauração desse equilíbrio aí diante, né, dos eventos que nos afetam, que é um elemento da resiliência tão importante. E aí eu fico pensando hoje não só nas pessoas que estão vivenciando muito isso, mas também nos adolescentes se cortando para poder aliviar a ansiedade como uma forma de desconectar através da dor, daquela angústia que na verdade é uma angústia existencial de qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar dentro dessa família, qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido dos relacionamentos, né? Qual é o próprio sentido da vida. E ainda mais nesse momento, né, que eu particularmente me preocupo muito, Roberto, que a gente vê uma expressão muito forte na minha cabeça, mas eu vou falar ela assim mesmo. É uma idiotização mesmo, coletiva, né, quando a gente desconecta de elementos que podem trazer estrutura e perde tanto tempo nas redes sociais, os jovens nos TikToks da vida, na a, a sexualidade sendo vivida de uma forma hiperestimulada e sem uma base de moral ou de ética que preserve a pessoa, a imagem e a vivência. Então, a gente tem cada vez mais elementos ansiogênicos e que a gente vê manifestos aí nessas experiências que os jovens, então, se cortam, o aumento, né? Você estava fazendo live com o Marquinhos outro dia e falando, né, do aumento do suicídio em jovens e adolescentes, né? Então, quanto esse autoconhecimento, ele é fundamental, é um recurso de saúde, né? E quantas vezes, né, as coisas são introjetadas na vida da gente, e se a gente não se permite entender esse processo, né, e entender não é só no cognitivo, mas trabalhar emocionalmente, às vezes o perdão, o auto-perdão é fundamental nessa caminhada, que a gente sofre e coisas que parecem muito pequenas, elas são muito grandes, né? Eu tive uma grande amiga, uma pessoa que me é importante, né? Porque não foi, é importante, e que durante muitos anos eu tinha certeza do nome dela, porque era o nome que ela trazia, né? Até que um dia, dentro de um contexto, eu fiquei sabendo que entre o nome e o sobrenome tinha outro nome. Hum. E que ela não dizia de maneira nenhuma. Então, só estou trazendo como é que as coisas, às vezes, são introjetadas e o quanto que isso pode fazer mal. Aí eu fui perguntar para ela, por que você não gosta desse nome? E ela veio me contar a história que esse nome era o nome da madrinha dela. Hum. E que esse nome, quando ela nasceu, foi praticamente uma exigência do pai que, além do primeiro nome, ela tivesse o nome da madrinha. E, durante muito tempo, como era uma relação de íntima amizade, a mãe entendeu
que era um gesto de honraria, de gratidão àquela amizade. E só depois a mãe descobriu, e só na juventude ela descobriu, que na realidade a madrinha era amante do pai. Então, foi colocado nela o nome da amante dele. Nossa Senhora. Você imagina o que é uma adolescente descobrir que eu fui usada para agradar a amante do meu pai. Para homenagear. E aí você está tocando num tema extremamente importante quando a gente fala dos eus que não são meus, né? O colocar nomes de parentes nos filhos é uma homenagem bonita, né? Colocar os júniors, os netos, fulano júnior, fulano neto, ou o nome da mãe, do avô, da avó, são homenagens bonitas, isso é inegável. No entanto, é muito importante que as pessoas saibam, do ponto de vista sistêmico, que isso carrega um destino. Aquele nome não vai gratuitamente para aquela pessoa, né? Não carrega somente aquela homenagem que se quis fazer. Carrega parte daquele destino daquela pessoa. É muito frequente que quem traz o mesmo nome de um antepassado se vincule sistemicamente a esse antepassado, às coisas que aconteceu, etc. Então, é muito importante também que, primeiro, quem traz o nome de alguém, algum ancestral, trabalhe dentro do seu coração o olhar de honra e de respeito para esse ancestral para liberar-se no movimento da vida. E os próprios pais podem fazer isso pelos filhos, dizendo para os próprios filhos, não é? Que os filhos têm direito ao seu próprio destino, à sua própria história, que aquilo é uma homenagem, mas que ele tem direito a construir o próprio caminho e a própria realidade, porque esses movimentos, eles conectam, né? Então, eu lembro de uma senhora que uma vez veio constelar, Roberto, que ela tinha muitas dores e ela não parava de falar que o nome dela era Maria das Dores. Mas ela falava com um sorriso daqui a aqui, porque aqui, na verdade, era um pertencimento à mãe e ao pai que colocaram aquele nome, né? Então, você veja o universo dessa sintonia, né? Eu tive um paciente, ele chegou para mim, adulto jovem, e a queixa é que ele não conseguia caminhar na vida, que ele não dava conta de se movimentar, que a vida dele estava totalmente parada. E então ele veio, e eles achavam que era um processo simplesmente depressivo, eu fiz a proposta e ele veio fazer a terapia. E eu tenho o hábito de procurar saber, eu procuro saber significados de nomes, né? Porque isso pesa muito, é muito interessante. Por que eu chamo o quê, né? Por que eu tenho nome famoso russo, né? Como alguém aí na minha frente? Por que a gente tem esses nomes? E no caminhar da terapia, eu descobri que a história familiar, eles eram 5 irmãos. Um irmão, 3 irmãs, e ele era o caçula. E o irmão era o mais velho. E o irmão, muito pequenino, ele estava sentado na calçada da rua, e um carro perdeu a direção e massacrou esse menino. E isso foi muito dolorido. E quando ele nasceu, a mãe colocou nele o nome do irmão que morreu. É uma bela forma de complicar a vida do filho. Então, ele não andava, ele não movimentava, ele estava morto.
né? Essas coisas, elas têm um grande significado que a gente vai vendo, né? Que a nossa vida, há pouco tempo a gente relendo as coisas, que você retoma e presta atenção, tem dia, porque isso pesa muito. E lendo Emmanuel no momento, ele me chamou muita atenção, porque ele estava falando sobre a necessidade de compreender o sentido da vida, e ele coloca assim: se até o vento tem um sentido, por que nós não teríamos um sentido de viver? Uhum. Então, as coisas na nossa vida, elas têm um sentido. E se a gente não entende, às vezes a gente está vivendo sobre uma mensagem de ansiedade, uma mensagem de depressão, uma mensagem de negação da vida, uma mensagem em que eu sou o substituto de algo nessa caminhada de alguém. E quando eu consigo perceber isso e eu trabalho esse contexto na minha vida, eu consigo deslanchar, porque eu estou preso, da mesma forma que a gente fica preso a essas energias atávicas que na constelação se trabalha, né? Para mim, a gente fala de reunião mediúnica, eu já te falei, acho que constelação é uma grande reunião mediúnica sem manifestação ostensiva dos espíritos, mas eu sinto Não é que não, essa viu? energia... Não confunde, não. Pelo amor de Deus, Roberto. Não confunde a cabeça das pessoas, não. Tem espírito em constelação, não, viu, Não gente? tem espírito em constelação, estou Tô falando falando... da percepção anímica, da percepção anímica. Estou falando dos espíritos que estão ali, não dos espíritos do outro lado da coisa. Que é como se eu colocasse essa energia que está em mim, que é inconsciente, ali as pessoas captam, né? Uhum. Então, o que acontece, né? E você sempre fala assim, não fala isso. Eu falo do que eu sinto, né? E eu não sinto do jeito assim, eu entro nessas constelações e a cabeça fica meio voltada ao entendimento desse lugar. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, eu não acho que é uma questão realmente de uma reunião, não é religioso, mas que a gente entra numa aura de energia psíquica que é impressionante. E o autoconhecimento, ele é uma possibilidade de você entrar nesse mundo psíquico que você carrega. Uhum. Nesse mundo psíquico que você carrega. Que quantas coisas acontecem que parecem ser soltas e não são. Eu acho que eu já te contei a história, por exemplo, do meu nome, né? Nós estamos falando, porque autoconhecimento é essa coisa. A história do meu nome é muito interessante. Muito interessante. Porque a minha mãe é de uma família muito simples e ela foi trabalhar com os dois cunhados dela e um deles foi quem criou minha mãe. E eles, naquela época, Belo Horizonte era uma cidade nova, e esses meus tios foram quem trouxeram para Belo Horizonte o aquecimento elétrico da água que era feito para banho, para essas coisas todas. Então, eles trabalhavam só para pessoas que tinham uma condição econômica muito diferente em Belo Horizonte. Uhum. E um dos clientes tinha um filho que era o intermediário que ia lá, porque esse senhor era um construtor e ele foi fazendo essas coisas para a família muito rica. Ele que ia pagar e ele encontrava com minha mãe. E minha mãe, uma mocinha muito nova, se encantou com ele. Mas ela nem esperava num lugar desse. E ela um dia disse para um dos meus tios
que se um dia ela tivesse um filho, o filho dela ia se chamar Roberto, que era o nome desse rapaz. Ah, agora que eu entendi tudo. Ah, você vai entender muita coisa, mas a história é muito mais complexa do que essa. Porque Ah, quando eu nasci, a minha tia, que criou a minha mãe, tinha acabado de perder um filho uhum, e estava numa fase. E minha mãe, para homenageá-la, deu direito a ela de escolher meu nome. E minha tia colocou no papel para ser registrado. Tinha razão de ter que escrever no papel, porque senão o pai não ia lembrar de jeito nenhum. E escreveu meu nome. Ricardo Lúcio Vieira de Souza. Meu pai foi para lá e fez o registro. Como era daquela época dos homens de não prestar atenção, ele pegou o registro e levou para casa. uhum. E só nessa hora que eles descobriram que quem me registrou não me registrou com o nome Ricardo. Me registrou com o nome Roberto Lúcio. Uhum. Né? Então, essas congruências das coisas que acabou que o primeiro filho dela teve o nome do amor platônico que ela viveu na adolescência. Uhum. Né? Então, e o quanto isso demarcou a nossa vida, né? Muito, né? Hoje eu falo isso com tranquilidade, né? Eu vivo isso num outro processo, mas essas coisas já foram muito pesadas, né? Na história familiar da situação, porque eu sou o lugar do amor platônico que teria essa Uhum. situação. Então, eu consegui compreender muita coisa, consegui me colocar com muita dificuldade no lugar de filho, que não ia poder substituir essas coisas todas, não podia fazer esse processo todo. Mas é uma informação que, quando a gente se busca conhecer, a gente vai buscando, a gente vai compreendendo inúmeras coisas que são colocadas na nossa vida que não são nossas e que a gente assume, né? É. De estar nesse lugar, de viver esse lugar, e que isso às vezes é fonte de ressentimento, fonte de raiva, fonte de tristeza, de ansiedade. E ao entender esses processos e conhecer a nossa identidade, a gente parte para um outro contexto, para um outro caminho. Muito legal, gente. Pessoal, nós vamos aproveitar para responder perguntas agora. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar ou diretamente aí no chat ou pelo balãozinho de interrogação que tem aqui embaixo, ó, que você pode clicar e preencher uma pergunta. E antes disso, enquanto vocês têm aí o tempo para mandar a pergunta de vocês, eu quero convidar vocês para o evento presencial que o Roberto estará oferecendo em Belo Horizonte no final de novembro, 25 e 26 de novembro, que é o evento Em Busca de Mim Mesmo. É uma oportunidade de mergulhar no autoconhecimento, de mergulhar num grupo seguro, afetivo, embasado, com a condução segura do Roberto, para esse processo de reconhecimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Então é uma oportunidade muito linda, né, Roberto? É um, um momento, né, de esclarecimento, de afetividade. Né? Alguém me perguntou outro dia, por que o senhor não faz online? Eu falei assim, isso não é um evento para fazer online, porque isso é um evento de estar juntos, que é essa emoção, esse lugar que toma conta de nós, que nos faz abrir, que nos faz é, conectar com a experiência do outro, com as vivências. Né? Nós temos várias técnicas para trabalhar
inúmeros elementos dessa situação, vários recursos que facilitam o autoconhecimento, que facilita essa caminhada de diminuir a ansiedade, a depressão, exercícios de relaxamento, de conhecimento corporal, exercícios de visualização terapêutica, de meditação. São inúmeras coisas que a gente vai trabalhar, além dessas descobertas, né? Quanta gente tem profissão aí que não é dele, que se colocou num lugar que a família cobrou, que as coisas cobraram, e que vive sempre insatisfeito, embora tenha um retorno financeiro, faça um trabalho, mas porque não está no lugar onde ele realmente gostaria de estar, né? Sim, então, gente, serão 2 dias de evento. Ele seria em outubro e foi remanejado para o final de novembro por questões de logística. E agora, então, vocês têm a oportunidade de convidar mais pessoas para participar, de partilhar com as pessoas que vocês gostariam que estivesse presente. Aqui embaixo está fixado, ó, as informações do WhatsApp da equipe. A Évila e os demais membros da equipe estão à disposição aí para falar com vocês, para ajudar nas inscrições. Então, é uma oportunidade muito linda. Vai acontecer em Belo Horizonte, no Hotel Ramada, em que fica no bairro de Lourdes, numa região central, pertinho dos restaurantes deliciosos da cidade. E o próprio hotel é muito gostoso, tanto o espaço para se trabalhar, quanto a própria comida do hotel, o ambiente, e é uma oportunidade muito linda, viu? Vamos responder aqui então um pouco a pergunta. Bom, para quem ainda não conhece o Roberto, está conhecendo agora, chegando agora, ó, aqui em cima tem o Instagram dele. Já aproveita para clicar aí nessa setinha, segui-lo e acompanhar todo o conteúdo dele. Ele tem live toda terça-feira à noite. E, além disso, partilha uma série de coisas. Isso sem falar, né, que é autor, médico com o quê, Roberto? Quantos anos de experiência? Quantos anos? 41 anos de formado, né? Anos, gente, de experiência médica, né? A maior parte desse tempo em psiquiatria. Foi diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz durante longo tempo, mais de 20 anos. Então, é uma oportunidade muito grande, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta da Sônia. Roberto, sou adotada e hoje na vida me sinto em alguns momentos rejeitada. Pode ser por causa da minha adoção? Olha, a gente não tem uma resposta pronta para isso. É possível que o seu processo de adoção ou as coisas que aconteceram anteriormente tenham influência nisso? Pode-se, né? Mas nós não podemos colocar as coisas como se elas fossem muito matemáticas, né? As pessoas acham assim, se aconteceu isso, vai ser assim. Nem sempre uma pessoa que passou pelo processo de adoção necessariamente vai sentir rejeição. Às vezes esse processo ele foi movimentado pelos pais adotivos de uma maneira tão efetiva e tão afetiva que essa energia da rejeição ela não ficou à marca do indivíduo. Mas às vezes na minha caminhada, por N situações, por eu não me aceitar, eu não me conhecer, eu, às vezes, projeto na vida uma rejeição que é minha. Porque quantos de nós nos rejeitamos, né? Até nesse processo mesmo, porque muita coisa não sou eu, está em mim, e me foi colocado pela cultura, me foi colocado pelo lugar onde que eu estou, pelo trabalho que a gente tem que fazer.
né? E aí a gente rejeita essas coisas que chegam na vida da gente, né? Porque tem muita coisa que a gente faz na vida que, que merecem questionamentos, coisas básicas e simples, né? Eu vivo num país tropical, abençoado por Deus, com mais de 30 graus, e roupa social se chama terno e gravata. Isso veio lá da Europa para cá e nós achamos, introjetamos que isso era o certo de viver, né? E hoje, por exemplo, na área jurídica, é um troço, um ritual, às vezes, absurdo, né? Um juiz não recebe um advogado se ele esqueceu a gravata, mesmo ele estando de paletó, porque esse é o rito, né, jurídico. Quer dizer, quanta coisa está na minha vida, né, que eu não sei, que não é meu e que eu rejeito porque fui obrigado a me colocar nesse lugar. Uhum. A, a Mandy comentou: eu sempre me coloco em lugares que até gostaria de estar, mas mais ainda para poder agradar o outro. Acabo me anulando. Isso é marca constante de carência, né? Eu preciso ser amado e então eu esqueço de mim e não sei dizer não para o mundo, né? O único não que eu dou é para mim mesmo. E aí a minha vida é muito infeliz, porque eu vou aonde eu não gosto, eu como o que eu não quero, eu trabalho aonde eu não acho que eu deveria estar, e inúmeras outras situações. Aí o autoconhecimento vai me ajudar a identificar esses processos, né? E muitas vezes, por exemplo, eu pude ver nos trabalhos de constelação que eu acompanhei, né, com você, quantas coisas que as pessoas descobrem que estão nesse psiquismo, né, da herança emocional familiar. Que o meu comportamento não é meu, é do meu avô, é do tio que morreu e que todo mundo escondeu essa morte e que isso foi depositado de repente em mim. Quer dizer, tudo isso são processos, né, de autoconhecimento, né? A constelação familiar, de alguma forma, ela é um processo de autoconhecimento num mecanismo, usando uma ferramenta diferente, mas extremamente importante para esse contexto, né? Uhum. E nós somos concitados a isso muitas vezes e fugimos. Por que a grande maioria das pessoas não aceitam fazer terapia? Porque tem medo do que vão encontrar. Uhum. Certamente é isso, né? E não sei se o que eu vou encontrar em mim é feio ou bonito, né? Não existe feio e bonito. Está em mim. Uhum. E o que isso significa, né? O que isso está falando para mim, né? Não numa interpretação, mas num sentido real, numa fluidez de sentimento. O que isso está falando para mim? Uhum. É isso aí. Bom, tem o pessoal perguntando aqui se vai fazer no Rio de Janeiro, se vai fazer em Porto Alegre. Vai não, gente, é Belo Horizonte. Vocês tratam de pegar um avião, deixar de ser preguiçosa e vir para Belo Horizonte, que é uma ótima oportunidade de conhecer a capital mineira, maravilhosa, A comida cidades vizinhas, mineira. comida mineira, né? Ó, a Orgânica está perguntando: quando os ancestrais foram escravizados, os descendentes podem trazer dificuldades em prosperar no trabalho? Podem sim, né? Podem trazer vínculos com o sofrimento e com a negação da dignidade e das possibilidades dos que vieram antes, né? E aí tem que ver os recursos de mudança desse olhar e deste posicionamento diante disso para liberar o fluxo para a vida. Isso é uma das grandes possibilidades da constelação.
amigos, vocês poderiam falar um pouco mais sobre automutilação pelos jovens? Temos recebido famílias que estão passando por esse processo. O que você diria, Roberto? Olha, ela tem dois grandes significados emocionais, né? Primeiro, de alívio da dor. E aí eu fico pensando, né? Quanto que essa dor emocional é grande, né? Que a pessoa precisa se cortar, se queimar, né? Se flagelar para que ela consiga drenar essa energia psíquica que está dentro dela. Esse é um lado, né? O outro lado que a gente vê muitas vezes, que é um lado de eu tentar tirar algo de mim que não seja necessariamente a dor, mas algo que eu não aceito na minha vida e que eu projeto naquela mutilação, né? Um desejo de estancar algo que não é só a dor, que demarca a minha vida e que eu não gostaria que estivesse comigo, né? Eu já vi muita gente tirar uma marca familiar, né? Eu tive uma paciente que no se automutilar, ela tirou uma pinta que era uma pinta que caminhava dentro da família, né? O significado que isso tinha dentro dela, né? Uhum. Eu já tive pacientes psicóticos tentando se mutilar sexualmente, né? Porque rejeitavam a sua sexualidade, mas não é numa questão da sexualidade em si, é de não viver aquele órgão na vida deles para não ter que experimentar nenhum tipo de coisa, porque rejeitavam qualquer prazer que viesse do campo da sexualidade. Então, são coisas, né, experiências muito pesadas. Eu acho que do ponto de vista prático, né, Roberto, a gente pode orientar para as pessoas que esses jovens, esses adolescentes que estão se automutilando, eles precisam de um canal de expressão. E eles estão muitas vezes fechados no mutismo e no isolamento da própria dor, né? Às vezes eles precisam que os pais abram canais de comunicação e conexão. Às vezes os pais têm isso e o adolescente não dá conta, precisa de uma psicoterapia. Às vezes precisa, né, sempre do tratamento médico associado, precisa do tratamento espiritual, né, que englobe a realidade espiritual dessa pessoa. Enfim, dá ao adolescente uma maneira de sair de si, de aliviar. Os exercícios físicos, né, que jogam para o corpo essa energia que está sendo descarregada ali, e espaços onde essa angústia possa ser exonerada, né, Roberto? E é importante, porque ela está perguntando sobre jovens, né, sobre crianças, nós temos crianças se automutilando. Uhum. É importante que os pais trabalhem, porque muitas vezes a automutilação começa num processo desse. Mas em determinado momento, ele passa a ser um instrumento para exigir dos pais determinadas posturas que eles querem que aconteça. Uhum. Então, se esses pais não passam a se autoconhecer, se esses pais não passam a trabalhar, se fortalecer, eles passam a ser criaturas que se tornam presas, reféns desses filhos que, adoecidos, descobrem que essa atitude faz com que eles tenham aquilo que eles querem. Então, a gente não pode se esquecer disso. Não estou dizendo que eles fazem só por isso, mas eles aprendem a usar isso, né?
aprendem a usar a agitação, a fala de que querem suicidar, porque eles aprenderam que isso desestrutura a família e de tal forma que eles conseguem o que eles queriam receber nesse processo. É isso. Bom, gente, esse é um tema sem fim. Eu, Roberto, poderíamos ficar aqui conversando a noite toda, ainda ia ser pouco, mas o conteúdo tá lá no Instagram dele, tá cheio de conteúdo psiquiátrico, psicológico, espiritual, de autoconhecimento, e ele tá com esse evento Em Busca de Si Mesmo, presencial em Belo Horizonte, 25 e 26 de novembro. Os telefones para contato estão aqui embaixo, os telefones da equipe, e vocês podem aproveitar essa oportunidade de mergulhar para dentro de si, né? E poder ampliar. A gente gostaria de ficar aqui mais tempo, mas já estamos aí com 1h10 de live e não queremos cansar vocês. Então, Roberto, muito obrigado mais uma vez. A gente Eu que volta. agradeço, querido. É muito bom sempre a gente poder conversar juntos. Obrigado aí pela oportunidade de estar junto com você aí no Instagram, né? Você sabe o lugar que se ocupa na vida da gente. É, Então, vamos falar muito. bonito. Tá certo. Gente, ó, vai ficar gravada esta live, eu vou colocar em colaboração com o Roberto, então vai estar no meu Instagram, vai estar no Instagram dele também. Podem compartilhar e aproveitem para disseminar aquilo que ajuda as pessoas a ficarem bem, tá bom? Querido, um beijo para você e para todos vocês. Até breve. Até breve. Um beijo. Tchau.